E esperar mais 30 segundos, que agora começou a gravar agora, pode, pode continuar aí. Perfeito, obrigada, Veronese. Como eu estava falando, então, inicialmente a gente ia falar de trombectomia mecânica no AVC isquêmico, por solicitação da doutora Sandra, a gente está falando hoje, então, do protocolo AVC. Vai ser mais um bate-papo um pouco mais burocrático, né, de questões de como funciona o nosso protocolo na Santa Casa. Não é uma aula de trombólise, né, então, realmente é uma coisa mais burocrática. Mas acho que é bem importante, a gente costuma fazer esse treinamento todos os anos com as equipes dos residentes do PS, da clínica, né? Assim como também as equipes do PS. Então, bom, o Dr. Veronese já me apresentou, né? Mas caso alguém não me conheça, meu nome é Vivian, sou assistente lá do PS e eu ajudo a doutora Sandra a coordenar esse protocolo. Então, a gente está falando de AVC, né? E acho que é interessante a gente conceituar o que é o acidente vascular cerebral, que ele pode ser qualquer déficit neurológico atribuído a infarto agudo, que pode ser de regiões encefálica, medular ou retiniana, tá? Então, a partir daqui, a gente tem dois pontos importantes. A gente está falando de eventos não só cerebrais, a gente está falando de várias topografias diferentes, tá? Mas tem uma questão de definição e nomenclatura que na Santa Casa a gente adota a recomendação da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, que é adotar o nome AVC, acidente vascular cerebral, tá? Isso é um ponto importante. Muitas vezes as pessoas vêm de outras escolas, onde são utilizadas a terminologia de AVE, né, que seria o acidente vascular encefálico, desculpa, mas existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares para a gente tentar unificar, para tentar realmente melhorar a comunicação com todos os pacientes. E o nome escolhido foi o AVC, então a gente adota o nome AVC na nossa instituição, tá? Por que a gente está falando de um protocolo e por que isso é importante? O AVC, acho que vocês estão cansados de saber que é uma emergência, né? Então, a gente tem dados, isso é de um pesquisador americano, o Jeffrey Saver, conseguiu mostrar que a cada minuto de AVC, a gente tem uma destruição de 1,9 milhões de neurônios, 14 bilhões de sinapses e 12 quilômetros de fibras mielinizadas. Ou seja, a gente precisa correr. Então, o AVC provavelmente uma das maiores emergências que a gente tem no pronto-socorro. A gente realmente precisa correr contra o tempo, porque quanto antes a gente conseguir fazer um tratamento adequado para o paciente, melhor é o desfecho. Então, o paciente tem um risco menor de ter complicações e até de mortalidade também. No SUS, então, o que a gente tem de tratamento disponível atualmente é o tratamento em até 4 horas e meia, que é com a trombólise, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também nessa aula, tá? A gente está falando que é uma emergência e como que a gente faz para diminuir o tempo de atendimento em emergências como AVC? A gente justamente cria protocolos para tentar estabelecer um atendimento padrão. Com atendimento padrão, a gente diminui os tempos de atendimento, né? E também outro ponto que é super importante é a integração das equipes, né? Então, aqui eu estou colocando uma foto de 2019. 2019 foi o último ano que a gente conseguiu fazer o treinamento de todas as equipes, foram treinadas as equipes médicas, mas também foram treinadas toda a equipe de enfermagem, a equipe de seguranças também, eles precisam saber reconhecer quadros de AVC, e também a equipe lá do pessoal administrativo que abre as fichas, tá? Aqui é uma foto que a gente fez, então, com a equipe da enfermagem, vocês verem todo mundo fazendo esse símbolo, de um projeto chamado Projeto Angels, que ajuda a gente nesses treinamentos, e foi super legal, a gente tem realmente uma meta de fazer esse treinamento todos os anos, com todas as equipes, para tentar estabilizar ao máximo, protocolar ao máximo esse tipo de atendimento, para que seja mais rápido e mais eficaz possível, tá? Então, hoje a gente vai falar do AVC isquêmico, né? E a gente já tem um protocolo de atendimento de AVC isquêmico desde 2014 na Santa Casa. Esse protocolo foi criado inicialmente pela doutora Carolina Rocha, e desde então ele foi um pouquinho modificado, né? A gente teve algumas mudanças de novidades de atendimento para o AVC, que a gente vai conversar hoje, e aí então, basicamente a gente já tem um fluxograma bem estabelecido.
mas que a gente vai falar ponto por ponto o que deve ser feito, então, nesse atendimento. Então, tudo começa com a abertura da ficha, né? Os pacientes, então, eles vão procurar ali aquela salinha dos escriturários, né, ali na porta do PS, e tanto a triagem quanto os escriturários, eles são treinados para reconhecer os sinais básicos de AVC, tá? A triagem e os escriturários, eles têm no sistema próprio deles, do MV, essa escala aqui, que é a escala de Cincinnati, que acho que é importante vocês saberem como que funciona, né, desde os primeiros passos, mas eles já aplicam, são treinados para aplicar uma escala de Cincinnati, que é uma escala que avalia 3 pontos principais. Avalia a simetria facial, então se o paciente tem uma assimetria sugestiva de uma paresia facial ou não, lógico, não precisa distinguir se é periférico ou não, isso é o médico que vai fazer. Vai avaliar também se tem alguma alteração no quesito de força motora, e aí eles pedem para ter uma elevação dos membros, se tiver alguma queda assimétrica, seria sugestiva de AVC. E na fala também tentar fazer com que o paciente fale alguma coisa, se tiver alguma alteração na fala ou na linguagem, sugestivo de AVC. Então, qualquer alteração em um desses 3 pontos, eles já colocam como alto risco de AVC e já sinalizam isso para o médico como uma urgência, tá? Isso é como deve ser feito. A enfermagem também, na triagem inicial, ela deve já avaliar os sinais vitais para a gente já ter ali uma triagem inicial mais adequada, mais completa. O paciente, então, passou pela sala de triagem, ele é encaminhado para a sala de trauma, né? Até se vocês lembrarem, na configuração do PS, a gente chama ali a sala de trauma 1 e a 2, então o paciente preferencialmente deve ir para a sala de trauma 2, se não tiver espaço naquela região, naquela sala, a gente vai para a sala de trauma 1, mas todo paciente que chega, então, na sala de trauma, a enfermagem avisa o médico do setor, que geralmente é o residente que está na sala de emergência, e já a gente pede que esse residente já comece a checar, então, se o paciente, o horário do início dos sintomas, começar a aferir a PA dos 2 membros superiores, para a gente checar até se tem alguma assimetria aí que possa ser mais preocupante, checar a frequência cardíaca e solicitar a aferição também da glicemia capilar. Sabendo de uma suspeita de um AVC, então a gente também sempre solicita que avise o quanto antes o residente da neurologia e o chefe da neurologia, né, para que a gente também já tenha o atendimento neurológico também o mais rápido possível. Quando a gente está diante de qualquer suspeita de AVC, a gente entra em contato com a tomografia e a gente avisa que tem um protocolo AVC. Por quê? Porque na tomografia, eu acho que vocês já deram plantão e vocês sabem, mas o protocolo AVC a gente tem um acordo que toda vez que a gente tecla, então, o protocolo AVC, todos os exames são parados, interrompidos, até que, justamente para a sala da tomografia ficar vazia, né, para a gente poder fazer o exame de tomografia o quanto antes, e então a tomografia ela vai suspender todos os exames até a gente levar o paciente para esse setor, tá? Também lá na sala de trauma, na emergência, é solicitado que já sejam prescritos os frascos de alteplase, se o paciente realmente for prosseguir com o protocolo, porque a gente já sobe com os frascos de alteplase para a tomografia, para então lá fazer a decisão se o paciente vai ser tratado ou não. Um ponto importante é a questão da pressão arterial. Então, vocês sabem, né, já estão cansados de saber que a gente tem um alvo pressórico aí nos pacientes candidatos à trombólise. Então, o paciente que tem que possivelmente seja candidato para trombólise, a gente vai ter um alvo máximo de pressão arterial de 185 por 110. E se o paciente tiver apresentando uma pressão superior a esse nível, a gente pede que seja administrado o niprid antes de encaminhar esse paciente para a tomografia de crânio, tá? Isso é super importante, é um passo fundamental que vocês também estão cansados de saber, que a gente primeiro estabiliza os pacientes antes de fazer um exame de imagem. É basicamente isso. Então, a gente vai estabilizar
a pressão para um alvo pressórico aí de 185 por 110, para depois subir para a tomografia de crânio, tá? Então, o paciente, ele vai subir para a tomo de crânio com o Unipride em bomba de infusão, antes de fazer a tomo, nunca depois. Lembrando que pelo guideline brasileiro de tratamento de AVC, é um guideline um pouco antigo, mas, enfim, acho que isso é importante vocês saberem para questões de prova, eu estou falando do Unipride, mas a droga de escolha pelo guideline é o metoprolol, ou seria o esmolol, e em segundo caso o Unipride, mas por conta mesmo de disponibilidade, a gente acaba usando mais o Unipride na Santa Casa, acaba sendo a nossa droga de escolha, tá? Na sala de trauma, então, a gente também tem que solicitar o auxílio da equipe da enfermagem. A equipe da enfermagem vai precisar funcionar 2 acessos periféricos para a gente, tá? A questão dos 2 acessos periféricos é protocolar mesmo, justamente que se o paciente tiver durante a trombólise, ele perder um acesso, a gente tem um acesso fácil e rápido ali para continuar o procedimento, tá? Não existe problema, por exemplo, em infundir o contraste da tomografia ou infundir outra medicação e usar esse acesso, tá? Então, existe uma lenda urbana que eu já ouvi lá na Santa Casa que o acesso, os 2 acessos que seriam para um ser do contraste iodado e outro ser da alteplase. Mas não existe isso, tá? Então, realmente, a gente pode usar esses 2 acessos. E a equipe da enfermagem, quando estiver funcionando esses 2 acessos, já aproveita para coletar os exames laboratoriais, que no nosso protocolo é o hemograma, o coagulograma, a glicemia, ureia e creatinina, CK, CKMB, a troponina e sódio, tá? E um ponto importante também é que a gente nunca vai fazer um eletrocardiograma quando o paciente está nesse ponto, ou seja, o paciente acabou de chegar, uma suspeita de AVC, a gente está ali avaliando o paciente, pedindo os exames, não é o momento de fazer um eletrocardiograma, a não ser que você tenha ali uma suspeita muito forte de algum outro quadro que possa comprometer enfim, o desfecho. É lógico que existem exceções, mas na grande maioria dos casos a gente não vai fazer o eletro porque a gente não quer perder tempo nesse paciente. A gente vai deixar para fazer o eletrocardiograma depois que a gente fizer a tomografia, tá? E também lá na sala de trauma, então, foi convocada a equipe da neurologia, geralmente a equipe da neurologia tira a história, checa a questão do horário do início dos sintomas, se o paciente tem contraindicações, e aplica a escala do NIH para a gente avaliar esse paciente. A escala do NIH, eu acho que vocês todos já devem ter ouvido falar, ou já devem ter visto, é uma escala, então, padronizada do exame físico neurológico, em que a gente vai avaliar 11 pontos. Então, a gente avalia o nível de consciência, a orientação do paciente, se o paciente consegue seguir comandos adequadamente, motricidade ocular horizontal, os campos visuais desse paciente, se o paciente tem alguma paresia facial, a força motora dos 4 membros, se ele tem ataxia, se tem alteração sensitiva, se tem alteração de fala e linguagem, e se ele tem presença de fenômenos aí de extinção e negligência. É uma escala, como eu falei, é padronizada, a gente consegue realizar essa escala em poucos minutos, 2, 3 minutos, você já consegue fazer essa escala de maneira completa, né? E ela é muito importante, então, porque ela vai permitir que a gente tenha um bom acompanhamento do paciente sem o risco aí de ter diferenças entre examinadores, né? Às vezes um examinador faz um exame, outro examinador faz outro exame incompleto em alguma parte, a gente perde ali a capacidade de comparação. Então, é um exame padronizado, essa é uma escala que eu recomendo que todos vocês saibam, tá? Eu imagino que muitos de vocês dão ou vão dar plantões em pronto-socorros, em prontos atendimentos aí por São Paulo, e a gente tem vários serviços que já pedem que o médico plantonista de pronto atendimento, mesmo que seja um clínico, não precisa ser um neurologista, que ele tenha certificação no NIH. Eu coloquei aqui para vocês esse endereço, mas eu posso mandar depois para o grupo ou para algum de vocês
mandar aí para o pessoal. Esse é o endereço de um site que tem a certificação em português de maneira gratuita, uma certificação feita pela Universidade de Porto, de Portugal, e eu acho que é bem interessante todos fazerem, não só porque é uma certificação, e vocês podem precisar disso em algum momento, mas porque ela é muito completa, ela praticamente te ensina o exame físico neurológico com vídeos, e te dá vários truques para você entender os déficits dos pacientes, então, eu acho que é uma complementação aí bastante interessante para a residência médica em clínica médica, né? Sugiro que todos façam, porque realmente é algo que vai agregar bastante aí para vocês. Então, a neurologia, geralmente, o residente da neurologia, junto com o assistente do dia, eles vão aplicar essa sala da MEI, e acho que vocês devem acompanhar esse exame, né, para entender alguns pontinhos, algumas dicas que tem. E aí, depois, então, foi feito a escala da NIH, o paciente foi avaliado para a lista de contraindicações de trombose, a gente vai subir para a tomografia. Então, como eu falei lá atrás, a gente já vai ter entrado em contato com a equipe da tomografia, realmente para a gente, os exames parados, o paciente tem a prioridade total para exames de tomografia, e a gente sempre pede, para subir para esse exame de tomografia, a equipe da neurologia, o cliente da emergência, geralmente é o R1 que sobe junto, ou o R2, mas geralmente o R1, e o enfermeiro, porque a gente vai realmente, talvez, precisar infundir a alteplase lá na tomografia. Na tomografia, o que a gente faz? Então, basicamente, o exame de eleição na Santa Casa, a maior parte dos serviços é a tomografia de crânio. A tomografia de crânio é um excelente exame para AVC agudo, é um exame rápido, fácil, de baixo custo, que agrega bastante. Então, aqui vocês estão vendo casos de pacientes com AVC agudo. Aqui na imagem, aqui lá, a gente já vê uma área de hipodensidade aqui, bem circunscrita aqui nesse giro, que é um sinal de um AVC nessa região. E aqui no B também, aqui na região peninsular, densidade indefinida. De crânio, tá? Isso não exclui que não seja um AVC. A gente tem outros exemplos aqui. Então, nessa imagem, se a gente teve uma perda do córtex subcortical aqui da direita, que é um sinal aí sugestivo de um AVC incipiente. E aqui na imagem no D, a gente vê que a gente tem uma perda da definição dos corticais aqui do hemisfério à direita, se a gente comparar com a esquerda. Então, aqui na esquerda, a gente vê a fissura sylviana bem definida, e a direita a gente não vê, tá? Então, esse é um sinal de um edema citotóxico, AVC, um sinal aí de um AVC hiperagudo, né, que a gente não teve ainda tempo de definir. Então, realmente, só a gente lembrar, o normal não exclui que seja um AVC, tá? A gente pode ter uma tumor com alterações mínimas que realmente podem ser sugestivas de um AVC isquêmico. É importante, no exame de imagem da tomografia de crânio também, que a gente sempre vai absoluta para o tratamento trombolítico, e na tomografia de crânio a gente já tem uma sensibilidade ótima para a gente excluir os sinais de hemorragia. A tomografia de crânio também, vocês vão ver muitas vezes a equipe da neurologia tal. O que é esse aspecto? Então, esse aspecto é uma escala em que a gente vai atuar a quantidade de áreas afetadas pelo AVC na circulação. Que essa escala fez foi pegar toda a circulação Vivian, está me ouvindo? Vivian? Tá me ouvindo? Oi, tá dando umas pequenas travadas no seu áudio.
Eu não sei se tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar. Talvez Deixa se você eu, tiver talvez, um local mais próximo aí do seu Wi-Fi aí na sua casa, talvez melhore isso. Você tem deixa eu mudar. como melhorar isso, não? Eu mudei agora a rede, não sei se ainda está dando alguma pausa, se melhorou. Agora parece que melhorou. Vai, Parece que. talvez qualquer coisa eu te aviso. Então, tá ótimo. Vocês ouviram até que parte? Não, a gente estava ouvindo, só estava dando umas pequenas travadas. Os últimos Tá. 10, 15 segundos é que travou só. Ah, então tá bom. Bom, então a gente estava falando da escala de aspects, né? Então a gente vai pontuar em 10 pontos essa escala de aspects, e cada região afetada a gente subtrai um ponto. E isso, então, é uma forma muito fácil da gente falar o grau de acometimento do AVC naquela tomografia, né? Uma escala só tomográfica. Então, se a gente fala que um paciente tem uma tomografia com aspects de 9, ele tem poucas alterações, e um paciente que tem uma tomografia com aspects de 5, é um paciente já que tem um grau bastante grande ali de áreas isquemiadas e possivelmente, então, um paciente que deve evoluir pior, porque ele já tem uma isquemia definida maior, tá? Então, isso vai ser importante aí para alguns aspectos que a gente vai falar depois. A gente também faz, então, na avaliação no pronto-socorro, sempre a gente faz a tomografia de crânio e a angiotomografia. A angiotomografia, basicamente, tem duas funções principais, para a gente avaliar a presença de oclusões arteriais e também para a gente avaliar aí a presença da circulação colateral, que vai ter mais um aspecto prognóstico, né? Então, um exemplo que eu coloquei aqui nessa imagem no A, que é uma tomografia de crânio simples, a gente já está vendo uma hiperdensidade espontânea aqui nessa região da artéria cerebral média esquerda, né? A gente vê que já tem um realce espontâneo mesmo sem o contraste. Quando a gente faz a angiotomografia, a gente vê que a gente sempre vai fazer a avaliação se tem a simetria, né? Então, aqui a gente vê do lado direito, a artéria cerebral média direita, a gente tem o preenchimento dela bem uniforme, está bem preenchida, e aqui à esquerda a gente já vê uma falha de preenchimento, né, dessa artéria, que significa, então, que essa região está ocluída, a gente tem o que a gente chama de uma oclusão proximal, que é uma oclusão na parte mais proximal da artéria cerebral média esquerda, tá? Então, a angiotomografia, realmente, ela vai ajudar a gente a definir onde está a oclusão arterial. O outro ponto que eu comentei é a questão, então, das colaterais. A gente sabe que quando o paciente não tem colaterais, como a gente vê aqui nesse perfil A, então a gente tem o lado sadio, que a gente vê bastante colaterais, e o lado isquemiado, a gente praticamente não tem nenhuma circulação colateral. Isso é um perfil ruim de paciente, é um perfil, então, que provavelmente vai evoluir muito rápido com isquemia definida, um paciente que a gente tem pouco tempo para agir, um paciente que não vai ter muita área de penumbra e vai definir essa área de isquemia mais rápido, tá? O contrário, por exemplo, desse paciente aqui. Então, esse paciente tem áreas de colaterais, a gente vê que elas são bem simétricas, né? Um lado igual ao outro. Então, no paciente no D, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, mas no paciente do D, então, a gente vê que existe uma assimetria entre as colaterais, provavelmente é um paciente que, por mais que tenha uma oclusão, ele vai ter um tempo maior aí para a gente abordar e a sua penumbra vai conseguir se manter pérvia por mais tempo, tá? Existe um outro exame também que, em alguns casos, vocês podem ver na Santa Casa a gente não tem isso de maneira automatizada, ela é feita no protocolo, mas a gente precisa aí de uma programação da equipe da radiologia, então pode ser que vocês vejam alguns casos que tenha sido feito esse protocolo, que é o protocolo da perfusão. Basicamente, a perfusão, ela é uma tomografia com contraste, né, em que a gente vai avaliar a velocidade em que o contraste vai percorrer as artérias, né, e com isso a gente consegue definir áreas que têm uma isquemia definida e a área que a gente tem uma hipoperfusão, que é a área, então, de penumbra, que a gente consegue agir e salvar esse tecido se a gente
tiver a possibilidade aí de fazer algum tratamento nessa fase aguda, né? Então, aqui eu coloquei só a imagem reconstruída aqui no D. Vocês estão vendo a imagem em vermelho, que é a área de isquemia definida, e a área em verde, que é a área de penumbra, que é a área que a gente tem uma hipoperfusão. Se a gente não fizer nada neste paciente, toda essa área verde vai virar uma isquemia, vai ficar uma área vermelha, né? E o paciente vai ter um AVC muito grande. Mas se a gente conseguir fazer uma terapia aí de reperfusão para o paciente, talvez a gente consiga realmente salvar esse tecido, e a isquemia, que seria toda desse diâmetro em verde, na verdade a gente só vai ter uma isquemia pequena, que é a isquemia definida em vermelho, tá? Então, a perfusão, ela é interessante para a gente avaliar essa possibilidade de tecido salvável. A gente tem várias situações na neurovascular aguda que a gente consegue, que a gente depende do tamanho, dos volumes da perfusão para indicar tratamentos. Infelizmente, na Santa Casa, a gente não tem isso de maneira automatizada, né? Então, talvez vocês vejam isso sendo reconstruído mais para questões acadêmicas posteriores, tá? E aí, então, a gente avaliou o paciente chegou, foi avaliado na porta, realmente parecia ser um AVC, foi aplicada a escala de Cincinnati, ele foi encaminhado para o trauma. Lá no trauma, a gente pegou 2 acessos, checou a PA, ligou o NIPRID se tivesse necessidade, pediu os exames laboratoriais, a gente aplicou o NIH, viu, checou toda a lista de contraindicações, e a gente vai avaliar, então, será que ele tem indicação de trombólise ou não? Quais que são as indicações de trombólise? Basicamente, as indicações são para pacientes acima de 18 anos, tá? A gente tem pouca evidência, especialmente abaixo de 16 anos, a evidência é muito pequena de benefício para trombólise no caso de AVC. A gente precisa que o paciente tenha um déficit neurológico significativo, e esse é um ponto importante, que muitas vezes, se vocês pegarem literatura um pouquinho mais antiga, antigamente se falava que era um NIH acima de 4. Não necessariamente, tá? Isso já caiu por terra. A gente considera um déficit neurológico significativo, qualquer que seja esse déficit, e mesmo com NIH de 1, tá? Então, por exemplo, um paciente que tem um déficit motor só do membro superior direito, mas é um paciente que é destro, ele é violinista, precisa da mão para a atividade laborativa dele. É um paciente que é um déficit muito significativo, né? Então, é um paciente que realmente tem indicação de trombolizar por conta desse déficit, tá? Então, a gente sempre vai individualizar a escolha aí do tratamento com relação aos déficits, tá? Não tem um ponto de corte de início. O início dos sintomas tem que ser em até 4 horas e meia, tá? E o paciente não pode ter contraindicações. E aí, se vocês lembrarem, a lista de contraindicações é uma lista bastante ampla, tá? Acho que isso ninguém precisa saber de cor. Isso vocês têm impresso no PS, tem também todos os computadores no MV, eu vou mostrar para vocês, fica lá, mas basicamente as contraindicações são se o paciente já teve algum sangramento prévio intracraniano, se o paciente teve algum sangramento gastrointestinal recente aí nos últimos 21 dias, se ele já tem suspeita de dissecção de aorta, como a gente falou, né, para no momento que a gente for aferir a PA, a gente vai aferir dos 2 membros superiores para avaliar se tem alguma assimetria sugestiva de dissecção de aorta, se o paciente tem uma neoplasia intracraniana, se o paciente tem alguma coagulopatia ou se ele usa alguma medicação anticoagulante, tá? Então, basicamente, situações que aumentam o risco aí de complicações hemorrágicas. E também, lógico, como a gente comentou, a questão da pressão arterial. Então, a pressão arterial, o nosso limite é uma pressão arterial de 185 por 110 para iniciar o tratamento. Então, a gente sempre vai corrigir essa PA inicialmente com Liprid para depois indicar a trombólise. A medicação que a gente tem aprovada pela Anvisa aqui no Brasil é a alteplase, tá? Então, é sempre o único trombolítico de escolha que a gente tem é o RTPA, para o AVC isquêmico. Basicamente, a alteplase, ela é uma protease que vai se ligar à fibrina do trombo e vai converter o plasminogênio desse trombo em plasmina, né, que é uma enzima fibrinolítica.
E é uma medicação já super antiga, uma medicação super segura, a gente já tem aprovação dela para uso em AVC desde 1995, com os estudos NINDS 1 e NINDS 2, tá? Então, é uma medicação já bem consagrada aí para a gente aplicar como tratamento dos nossos pacientes. Aqui a gente tem uma foto mesmo do PS, onde estava sendo feita uma trombólise. A dose que a gente tem aprovada, então, por bula pela Anvisa, para ser aplicada nos pacientes com AVC agudo, é a dose de 0,9 miligrama por quilo, que a gente orienta que seja feita 10% em bolos em 1 minuto, e o restante a gente vai fazer em bomba de infusão durante 1 hora, tá? E existe uma dose máxima, que é a dose de 90 miligramas, ou seja, pacientes acima de 100 quilos vão receber sempre a dose de 90 miligramas. Existe uma dose reduzida que algumas vezes, em algumas situações, pode ser que vocês vejam a neurologia utilizar, que é uma dose que é do estudo Enchanted. Então, esse estudo Enchanted, ele foi publicado em 2016, e ele utilizou uma dose de 0,6 miligramas por quilo, fazendo, então, 15% em bolos e 85% em 1 hora, tá? Esse estudo, ele não foi equivalente à dose de 0,9, tá? Então, isso é importante. No desfecho funcional, os pacientes tiveram um pior desfecho funcional, ou seja, o paciente é, tem um prejuízo aí de funções a longo prazo, né, em 3 meses, que foi quando foi avaliado, mas os pacientes tiveram menor risco de transformação hemorrágica, que é uma complicação temida da alteplase. Então, em alguns casos, pode ser que vocês vejam a alteplase sendo infundida na dose de 0,6, quando a equipe acreditou, por conta de scores e tudo mais, que aquele era um paciente com alto risco de transformação, tá? Então, isso pode ser encontrado em algumas situações. O bolos da alteplase, ele é sempre feito no setor da radiologia, e por isso que eu falei que o enfermeiro sempre sobe com a equipe médica para a radiologia, e esse bolos vai ser feito entre a tomografia, entre o término da tomografia de crânio simples e o início da angiotomo. Então, a gente faz a tomo de crânio simples, avalia se tem alguma contraindicação, se tem algum sangramento, ou se tem um AVC muito extenso, enfim, alguma outra contraindicação. Se não tiver, se o paciente tiver indicações de trombólise, a gente já faz o bolos, tá? E aí depois o paciente vai fazer a angiotomo. Depois que a gente faz o bolos, a gente sempre pede que a equipe da enfermagem retorne ao PS já para preparar a bomba de infusão com aquela dose que a gente vai fazer em 1 hora, tá? E aí, durante a infusão da alteplase, que o paciente vai retornar para o trauma e vai continuar essa infusão de alteplase no trauma, ele tem que ser sempre monitorizado durante todo o procedimento, e a equipe da neuro costuma ficar junto com esse paciente, avaliando o NIH de 15 em 15 minutos e a PA de 15 em 15 minutos também. Lembrando que a gente fala, né, dessa questão da alteplase e das 4 horas e meia de infusão, isso não significa que a gente pode demorar para ter um atendimento. Então, por exemplo, se o paciente chega com 30 minutos de déficit, eu não posso demorar 4 horas para tratar esse paciente, eu tenho que tratar esse paciente quanto antes. A gente tem evidências que quanto mais tempo passa, pior é o desfecho funcional. Então, essa aqui é uma meta-análise, só para a gente ter uma noção, né? Essa aqui é uma meta-análise do Lancet, que colocou, então, que se a gente trata o paciente com alteplase na janela de 0 a 90 minutos, a gente tem um NNT de 4,5. Se a gente vai tratar esse paciente de 90 a 180 minutos, esse NNT já sobe para 9. E se a gente trata, então, de 3 horas a 4 horas e meia, esse NT já piora para 14,1, tá? Então, realmente a gente vai tendo uma piora do desfecho conforme o tempo vai passando, e é mais um motivo para a gente fazer esse atendimento quanto antes, tá? Todo minuto conta para um paciente com AVC. A gente comentou então das complicações, e é importante que todos saibam das complicações da trombólise, porque quanto antes a gente reconhecer as complicações, antes a gente consegue tratar e o paciente também tem um desfecho melhor, né? Então, quais que são as complicações mais frequentes? Na verdade, não mais frequente, mas uma complicação rara, mais temida,
é o angioedema orofacial, que ele está associado, então, à trombólise. É importante que a gente reconheça, no momento que o paciente começa a desenvolver um angioedema, é importante a gente já suspender a infusão, tá? O paciente não tem indicação mais de receber o trombolítico, a gente vai ter que proteger via aérea, e frequentemente o paciente precisa de uma via aérea acessória, tá? E aí existe a recomendação da gente administrar metilprednisolona, difenidramina e ranitidina, para tentar interromper esse processo aí do angioedema, e o paciente tem que ficar em observação na UTI. Outra complicação, e essa sim é mais comum, especialmente na população com um nível socioeconômico um pouco pior, né, um pouco mais prejudicado, é o sangramento gengival. Geralmente está associado a más condições de higiene dentária, né, mas não necessariamente, pode acontecer em pacientes com uma saúde bucal boa. No caso de sangramento gengival, então, não é indicado que a gente suspenda a trombólise, a gente pode manter a trombólise, e uma alternativa para tentar controlar esse sangramento é fazer uma solução oral com transamin, fazer um bochecho com o transamin diluído, e isso costuma ajudar a interromper o sangramento, tá? Então, pode ser aí uma opção. Mas é importante lembrar, então, que não costuma ser um sangramento grave, que a gente vai ter que suspender a infusão da trombólise. E aqui, então, o mais temido, a complicação mais temida da trombólise, que é a transformação hemorrágica, mas a transformação hemorrágica, ela pode ter várias caras e repercussões diferentes, né? Então, existem várias classificações, eu coloquei aqui para vocês a classificação que é a mais comum, mais utilizada na literatura, que é a classificação de ECAS-2, que basicamente vai dividir as transformações hemorrágicas em infartos hemorrágicos e hematomas intraparenquimatosos, né? Então, os infartos hemorrágicos, geralmente a gente vê algumas petequias mais esparsas, né? E no hematoma intraparenquimatoso, realmente a gente vê aí um hematoma mesmo com efeito de massa. E no caso, então, o que a gente ele é dividido em tipos, né? Então, o tipo 1, quando a gente tem só algumas petequias, o tipo 2, quando elas são mais confluentes. Aqui, o do hematoma intraparenquimatoso, o tipo 2, então, quando a gente vai ter uma lesão com um volume de massa aí que passa o volume da isquemia. E o tipo de transformação hemorrágica que é o temido é justamente esse hematoma intraparenquimatoso tipo 2, tá? Realmente esse é o tipo que vai levar com que o paciente tenha um sintoma novo, uma piora dos sintomas do AVC, mas é importante a gente lembrar que o risco de um hematoma intraparenquimatoso tipo 2, desse tipo de transformação hemorrágica mais temida, é de até 6%, então é um risco baixo, tá? Então, realmente, esse é um número que é importante, às vezes as famílias perguntam, né, qual é o grau de risco que tem com a trombólise, e o número mágico que a gente tem que lembrar é o número de 6%, que é o risco que a gente tem na literatura. Existe um tratamento específico para transformação hemorrágica, acho que não é importante a gente falar agora, a equipe que está na neuro sempre tem que ser acionada e vai dar aí a conduta adequada. E após a trombólise, né, a gente tem que ter um cuidado tão importante quanto o que a gente tem durante a trombólise, porque realmente é muito importante para o desfecho do paciente. Então, o NIH, ele tem que ser aferido de hora em hora nas primeiras 24 horas depois da trombólise. A PA, super importante, a gente tem que aferir de 15 em 15 minutos nas primeiras 2 horas da trombólise, de 30 em 30 minutos, de 2 a 6 horas do início da trombólise, e de hora em hora até completar, de 6 horas até completar as 24 horas da trombólise, tá? Lembrando que PA e glicemia, elas são dois dos principais fatores aí que, se descontrolados, podem levar a um aumento de risco para transformação hemorrágica. E a glicemia, né, como eu acabei de falar, então, que é um fator super importante, ela tem que ser aferida de 4 em 4 horas, nas primeiras 24 horas, com alvo de 140 a 180 miligramas por decilitro. Tá? A gente não quer nem uma hipo e nem uma hiperglicemia. Depois da trombólise, então, é sempre importante a gente evitar a passagem de sonda vesical de demora ou sonda nasogástrica, qualquer procedimento invasivo, pelo risco mesmo de sangramento.
A gente não vai administrar nenhum antiplaquetário ou anticoagulante nas primeiras 24 horas depois da trombólise, e a gente sempre solicita, então, uma tomografia de controle em 24 horas depois da trombólise para avaliar se teve alguma transformação hemorrágica, e se tiver tudo ok, então a equipe da neurologia vai solicitar o início do uso de antiplaquetário, heparina profilática, ou eventualmente anticoagulante, se tiver necessidade. Uma outra situação que vocês podem encontrar, tanto no PS quanto na enfermaria, é o wake-up stroke, que já é contemplado no nosso protocolo, que a tradução seria o AVC de tempo indeterminado, né? Então, a gente sabe que existe uma grande quantidade de pacientes que têm um AVC quando estão dormindo, ou até mesmo são encontrados ali com um déficit neurológico, a gente não tem o tempo certo de ictus, né? Então, esses pacientes, a princípio, até pouco tempo atrás, eram pacientes que não eram tratados especificamente para AVCs, mas isso era uma situação que vinha sendo bastante estudada, a gente tinha vários trabalhos, até que foi publicado em 2018 este Wake Up Trial, que foi o maior trial nessa situação, que pegou os pacientes com tempo incerto do início dos sintomas e fez um protocolo de ressonância. O racional do protocolo de ressonância é que a gente tem dois tipos de sequências que se modificam no AVC em tempos diferentes. Então, a gente tem a sequência da difusão, que frequentemente ela já é alterada em questão de minutos no AVC, e a sequência do flare, que é uma sequência que já demora um pouquinho mais. Então, a gente tem trabalhos que mostram que ela poderia demorar entre 4, 5, 6 horas para apresentar, para mostrar uma alteração para a gente. Então, nesse caso, então, nesse trial, o que eles fizeram? Eles pegaram os pacientes e viram aqueles pacientes que tinham uma difusão alterada, ou seja, confirma que é um AVC, e um flare normal, ou seja, estaria ali dentro dessa janela de tratamento. E nesses pacientes, ele indicou a trombólise com alteplase, tá? Então, só para mostrar para vocês o que é isso que a gente está falando, que às vezes vocês vão ver a equipe da neuro falando que o paciente tem ou não um mismatch, que é um mismatch flare difusão. Então, esse paciente aqui, a gente vê que é uma difusão, ele tem uma difusão já bem alterada, né, já está bem evidente que ele tem alteração na difusão, e o flare dele é completamente normal. Então, é um paciente que estaria nessa janela da trombólise. Da mesma forma que aqui embaixo, né, a gente já vê uma imagem bem definida na difusão, e no flare não. Esse outro paciente aqui, em contrapartida, então, é um paciente que tem um flare, uma difusão alterada, mas a gente já vê um sinalzinho aqui de alteração do flare. Então, já é um paciente que estaria já na janela aí de 4, 5 horas, não seria candidato à trombólise. Ou aqui embaixo, mais evidente, né, a gente vê a difusão alterada e já o flare bem, também já com uma alteração bastante evidente, também não é um paciente candidato. Então, esse estudo pegou basicamente esse perfil aqui de pacientes, pacientes com o mismatch flare difusão. No estudo, eles tinham um NIH médio de 6, então um AVC aí leve a moderado, e fazendo a trombólise nesses casos, ele teve uma transformação hemorrágica sintomática de 2%. Ou seja, acabei de falar para vocês que a taxa de transformação hemorrágica clássica é de 6%. Então, fazendo nessa situação, sem saber o horário de início dos sintomas, a gente teve uma taxa de transformação hemorrágica menor, e mostrou realmente que teve um desfecho funcional dos pacientes também melhor, né? Então, aqui a escala de ranking que a gente viu, os pacientes tiveram uma maior quantidade significativa de pacientes com ranking de 0, pacientes que não ficaram com sequela. Então, a partir disso, a maior parte na verdade, todos os protocolos internacionais que já foram atualizados, eles colocam a possibilidade de tratamento com alteplase nessa situação, né, do AVC de tempo indeterminado. E na Santa Casa, como que a gente faz? Então, o paciente que foi encontrado com déficit neurológico de início certo, e ele chega ao PS em até 4 horas e meia do reconhecimento dos sintomas, a gente vai fazer uma ressonância no protocolo de AVC, tá? Isso é bem importante, porque às vezes o paciente chega com uma história de que foi encontrado com um déficit neurológico de início incerto, então foi encontrado caído em casa, mas chamou o SAMU e o SAMU demorou 6 horas para levar até a Santa Casa. Então aí já o paciente, a gente já sabe que
ele tem pelo menos 4 horas e meia que foi reconhecido, já estaria fora da janela, a gente não inclui esses pacientes, tá? Então, realmente a inclusão vai ser só quando eles chegarem nessa janela de 4 horas e meia do reconhecimento dos sintomas. A gente faz, então, na ressonância da Santa Casa, a gente vai fazer um protocolo rápido, não é um protocolo de ressonância habitual, o habitual demora muito tempo, a gente vai fazer só 4 sequências, que é a sequência da difusão e do flare, para a gente avaliar esse mismatch. A gente vai fazer uma sequência de SWI, que é uma sequência para avaliar se tem sangramento, né, que é uma contraindicação formal à trombólise, e a gente vai fazer também uma sequência aí do TOF, que é para avaliar se tem uma oclusão proximal, que pelo Wake Up Trial era uma contraindicação. E aí, então, depois que tiver essas sequências aí da ressonância, a equipe da neuro vai avaliar se o paciente tem indicação para trombólise ou não. A gente está falando bastante, né, de trombólise, mas acho que também vocês sabem, né, a respeito da trombectomia mecânica, que é outra modalidade de tratamento no AVC agudo. A trombectomia mecânica, ela já foi aprovada para incorporação no SUS. A gente teve essa vitória 2 meses atrás, em fevereiro desse ano foi publicado, então, no Diário Oficial, que ela vai ser incorporada no SUS, mas ela ainda é indisponível, né? A gente não tem isso disponível no SUS, portanto, a gente não tem aí de maneira, para todos os pacientes, a gente não tem isso disponível na Santa Casa. De qualquer forma, a gente tem a possibilidade, sim, de fazer para alguns pacientes, que é em estudo clínico. Então, atualmente, a gente está participando na Santa Casa do estudo Resilient Extend, que é um estudo, que é a segunda parte do estudo que foi feito inicialmente no Brasil, que é o Resilient, que basicamente está avaliando a trombectomia mecânica em janela estendida, em pacientes com um déficit de 8 a 24 horas de evolução, tá? Então, a equipe da neurologia, todos estão cientes dos critérios de inclusão para esse estudo, e se o paciente tiver critérios, realmente vai ser avaliado para ser indicada uma trombectomia mecânica para alguns pacientes, então, que preenchem os critérios de estudo, que realmente concordem em fazer parte desse estudo. Então, basicamente, só para resumir tudo, o paciente vai chegar ao PS, vai passar pela triagem, e a triagem vai encaminhar para uma avaliação médica inicial. O objetivo que a gente tem de tempo de atendimento entre a abertura da ficha e a avaliação médica inicial é de 10 minutos, tá? E isso é o objetivo de tempo do Ministério da Saúde que a gente assumiu também na Santa Casa. O paciente, então, vai passar por avaliação do clínico, do neuro, e a enfermagem também vai fazer todos aqueles aspectos aí que a gente falou do protocolo, e o paciente vai ser encaminhado por exame de imagem. O exame de imagem, na maior parte dos pacientes de eleição, vai ser a tomografia de crânio, aqueles pacientes, então, que tiverem início dos sintomas em até 4 horas e meia, mas a gente tem a possibilidade de indicar uma ressonância de crânio quando o paciente tiver um AVC de tempo indeterminado, tá? E aí, o nosso objetivo, o nosso tempo porta-imagem é de 25 minutos, tá? Então, a gente realmente tem que ser muito rápido aí para encaminhar o paciente para a imagem. E a partir do momento, então, que o paciente fez o exame de imagem, a equipe da neurologia que sempre tem que estar presente em todas as etapas, ela vai indicar trombólise ou não, e o nosso tempo, então, porta-agulha é de 60 minutos. Tá bom? Acho que era basicamente isso. Só para lembrar também vocês que qualquer dúvida, todo desse protocolo, a gente tem tudo isso descrito, tudo que eu falei está descrito no próprio MV, tá? Então, em todos os pacientes que vocês forem atender na Santa Casa, existe do lado esquerdo, do lado esquerdo dentro do prontuário do paciente, tem uma aba escrito protocolo AVC. Essa aba vai abrir essa folhinha aqui, que tem por etapas todos os pontos que têm que ser avaliados, com checklists, né? Então, qualquer dúvida, vocês também conseguem acessar isso. Então, acho que era basicamente isso, e foi um pouco chatinho aí a questão burocrática, mas acho que é importante todo mundo saber. Obrigada de novo aí pela oportunidade para a gente conversar sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Doutora Vivian, parabéns, eu acho que fez uma
excelente revisão, né? É o que você falou, na verdade, a ideia não era trazer novidades, mas trazer aí passo a passo o protocolo, e eu estou convencido de que na medicina, quanto mais a gente consegue fazer o feijão bem feito, melhor a assistência que a gente propõe aos pacientes. Com certeza. Queria te parabenizar, acho que foi uma excelente revisão, esse passo a passo vai ficar gravado aqui para revisões futuras. Queria te fazer uma pergunta e te fazer um pedido. Primeiro que gostaria que você copiasse e colasse o link lá do treinamento do NIAID. Boa. Se você colar ele no chat agora, todo mundo vai pegar e vai fazer o treinamento. Se você deixar para o pessoal pegar depois, isso se perde. Então, como você está com os slides abertos, você já podia botar esse link, que eu acho que é um treinamento muito legal. É para já. Eu vou fazer também, obviamente não, porque agora está chegando na hora da cerveja, mas mais tarde não, amanhã, outro dia a gente faz. E queria te pedir para que você tentasse explicar para um cardiologista de forma bastante simples o que a ressonância no modo de difusão, o que ela vê especificamente e o que ela vê no flare, molécula, água andando para um lado e para o outro, de forma bastante simples para um cardiologista entender o que é essa história de flare aí na ressonância, por favor. Basicamente, essa parte já é uma parte mais técnica aí da radiologia, né? Basicamente, a gente vai avaliar aí a questão das moléculas de água. O que a gente costuma avaliar, geralmente, sim, eu vou te falar que eu posso estar falando besteira, tá? Essa já é uma parte mais técnica, como eu falei. Até onde eu sei, a gente consegue avaliar, então, na fase aguda, o edema citotóxico, né? Então, a parte realmente do edema que se forma pelo AVC, e depois a gente vai avaliando, então, a isquemia definida, né? Acho que mais detalhes disso realmente é bem técnico do radiologista, mas Perfeito. tem essa questão. Sem problemas. A ideia da minha pergunta não era te pegar, a ideia da minha pergunta é entender esse mecanismo molecular aí, mas agradeço aí a sua colocação. Vamos abrir aí para os colegas. Dúvida, pessoal? Primeiro eu queria pedir para quem não assinou a lista, assine, né? A gente vai sortear aí no final, para todo mundo que assinou a lista, um plantão extra, né? Então assinem a lista aí, por favor. E está aberto aí para perguntas para a doutora Vivian. Doutor Gaia, mandando aí um boa noite para a doutora Vivian. Pessoal, se quem não quiser fazer pergunta com o microfone, pode mandar no chat também, sem problemas. Bom, se ninguém, então, tem pergunta, a Vivian mais uma vez. Vou te enviar, então, o certificado aí dessa apresentação. Queria agradecer muito a sua participação e boa noite a todos aí. Obrigada de novo, boa noite.